TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, que alegria imensa em nosso coração estarmos de volta 2023, embora já estamos em fevereiro, só está começando, gente, assim como Viver com Fé e Saúde, de volta das férias, estamos preparando tudo com muito carinho, sabe por quê, gente? 2023 será cenário novo, nós vamos retomar as entrevistas presenciais, claro que a gente não vai deixar de fazer as entrevistas online também para os nossos convidados de fora, daqui da nossa cidade de Campo Grande. Vocês observaram nesse período de tempo todo, nós entrevistamos pessoas de Campo Grande, pessoas do interior, pessoas do Brasil, pessoas de outros países. E esse vínculo nós não podemos perder, né? Porque nós queremos fazer sempre tudo de melhor para cada um de vocês e desde já agradecemos a companhia. Embora nós ainda estamos nessa modalidade online com o cenário antigo, nós estamos com vários quadros novos já, sim, que nós preparamos com todo o carinho do nosso coração para todos vocês, Mirites, porque tudo é feito para vocês que nos acompanham e fazem o programa Viver com Fé e Saúde, sobretudo a TV Imaculada, acontecer e existir. A nossa novidade, em primeiro lugar, aqui, já iniciando no primeiro bloco no nosso quadro Viver com Fé e Saúde, é que nós vamos falar, gente, sobre uma reflexão sempre sobre a palavra de Deus para todos nós. E neste mês de fevereiro, quem vai refletir aqui conosco é o diácono Alain Barbosa, que vai trazer para nós agora, neste momento, uma mensagem sobre o batismo de Jesus. Vamos acompanhar? Salve Maria Imaculada, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Olá, Cláudia! Que alegria poder estarmos aqui hoje falando sobre a vida pública de Jesus. É o tema do nosso mês. Especialmente hoje vamos falar do batismo de Jesus. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículo 13 ao 17, vai trazer essa narrativa. E olha só que bonito. É o tema do primeiro mistério luminoso em que nós contemplamos no Rosário. Tudo a ver com a Imaculada. Então, nós contemplamos neste primeiro mistério todas as quintas-feiras e também somos chamados a contemplá-lo a cada dia. E nesta semana estamos aqui para falar dessa realidade em que Jesus é revelado como o Filho predileto, ou melhor, o diletíssimo do Pai. Ele batizado no Jordão, né? Ele que não conhece o pecado, né? E São Paulo vai trazer na segunda carta aos Coríntios, aquele que não conhece o pecado se faz pecado para que possa assumir a natureza humana e nessa natureza humana redimir toda a humanidade. Esse é todo o sentido do batismo de Jesus, nos redimir. Esse é o sentido do batismo de Jesus, trazer para nós essa realidade do Filho dileto e também da graça da efusão do Espírito Santo. E assim, nós também, quando batizados, recebemos essa grande graça da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo que está e permanece em cada um de nós e faz de nós também filhos no Filho. Faz também de nós filhos no Cristo, faz de nós filhos de Deus pelo batismo. Então, o batismo do Jordão traz para nós essa realidade. Não mais um batismo de água, mas um batismo do Espírito Santo. Que possamos pensar bem como estamos vivendo o nosso batismo, nossa realidade de vida batismal no nosso dia a dia e aproveitar este tempo para mergulharmos na vida no Espírito. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.
Diácono Alain, muito obrigada aqui pela sua participação conosco no Viver com Fé e Saúde, fazendo a estreia, né, desse bloco da mensagem da Palavra de Deus. Gente, o mês de fevereiro agora, o Diácono Alain vai estar conosco, trazendo sempre essa mensagem. E, pessoal, fevereiro, né, Fevereiro Roxo, o tema da semana será sobre Fevereiro Roxo, lúpus e fibromialgia. Eu quero convidar vocês para me acompanhar assistindo o próximo vídeo. No Viver com Fé e Saúde desta semana, vamos falar da campanha Fevereiro Roxo, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre lúpus e fibromialgia, que são doenças diferentes, mas que apresentam 2 pontos em comum. São doenças crônicas e incuráveis. O objetivo da ação é orientar a população para que estas doenças sejam identificadas ainda na fase inicial, para que seus sintomas sejam controlados ou retardados, oferecendo melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos por estas patologias. Viram só, gente, a importância, a relevância do tema dessa semana? Fevereiro Roxo, lúpus e fibromialgia. Para falar conosco, nós convidamos uma médica reumatologista e um fisioterapeuta. Olha, eles já estão aguardando ali, preparadíssimos para poder trazer mais informações para todos nós. Eu convido a cada um de vocês a ficar por aí, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Como vocês viram no bloco anterior, gente, Fevereiro Roxo, um mês tão relevante para nós podermos abordarmos essa questão da conscientização sobre o lúpus e sobre a fibromialgia. E a nossa convidada, nós vamos iniciar aqui o nosso papo com ela, que é médica reumatologista pela primeira vez aqui em nosso programa, doutora Débora Tobaldini. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, querida. E fala pra gente em relação a essas doenças, lúpus e fibromialgia. O que vem exatamente a ser essas doenças, doutora? Olá, Cláudia, eu agradeço o convite para participar do programa e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o Fevereiro Roxo, o mês da conscientização de 2 doenças crônicas que nós reumatologistas atendemos muito na nossa rotina de consultório, né? O lúpus e a fibromialgia são 2 doenças que têm característica em comum por ser crônica, ter um curso crônico, que não tem cura, mas que tem um tratamento e que, se for seguido de uma maneira bem rigorosa, esses pacientes têm muita melhora da qualidade de vida, das dores, enfim. Às vezes as pessoas, doutora, acabam sentindo dor e chega até a ter medo de procurar ajuda, né? E a questão é, quanto mais cedo possa buscar o diagnóstico exatamente do que está sentindo em relação àquela dor, melhora a qualidade de vida, né? Porque, como você colocou, não tem cura, né? Mas, no entanto, é possível que tenha pelo menos essa qualidade de vida, né? Mas, para quem está nos assistindo, fala pra gente, como que elas se iniciam, doutora? E ela pode ser hereditária? Então, o lúpus é uma doença autoimune, de caráter inflamatório, né? A gente não fala em hereditariedade no sentido de passar de pai para filho, mas existe um aspecto genético bastante importante para esses pacientes desenvolver ao longo da vida. O indivíduo ele precisa ser geneticamente predisposto. Além disso, apresentar outros fatores, muitos deles ambientais, como quadros infecciosos, o estresse emocional, como gatilho aí para o desenvolvimento do sintoma em algum determinado momento de sua vida. Entendi. A fibromialgia, ela não tem também nenhum aspecto hereditário e ela se relaciona bastante aí com o perfil do nosso paciente. É um paciente que muitas vezes apresenta um quadro emocional crônico, já enraizado, associado a distúrbios ansiosos e depressivos.
e culmina com sintomas de dor ao longo da vida, geralmente entre a terceira e quarta década. E como você colocou, tem muita questão relacionada ao comportamento emocional, então bem provavelmente também um dos estigmas que acabam acontecendo são aquelas falas que judiam, sobretudo do nosso paciente, quando dizem, é frescura, não está doendo tanto assim, está fazendo o corpo mole, então tem algo relacionado a isso também, não, doutora? Isso muito até na fibromialgia, é uma queixa que o paciente traz bastante nas consultas, que ele já não aguenta mais conviver com dor e ter que conversar isso ao redor das pessoas que convivem não só na sua casa, mas também no seu trabalho. Então é um paciente que vem bastante embotado, a fibromialgia não apresenta nenhum sinal, então na pele ou alguma característica física que faz com que a pessoa note, né? Uhum. Então é um paciente que convive com uma dor e muitas vezes se cala, né? Sim. Então ele vem com essa queixa. O lúpus é um paciente que tem uma característica mais de dor inflamatória, mas ao longo dessa doença ele pode também evoluir com quadros crônicos de dor. E Sim. aí ter fibromialgia junto com o lúpus. Então é muito importante que a gente converse com esse paciente desde das primeiras consultas, muitas vezes traga algum familiar ou algum cuidador que tenha o contato mais íntimo e conscientize esse cuidador dos sintomas que esses pacientes vão ter, do curso clínico que muitas vezes eles estão bem e depois em épocas eles pioram dessa doença e dos seus sintomas, né? Para que eles tenham esse entendimento e venham acolher esse paciente de uma forma mais adequada. Exato, porque assim como algumas outras doenças, assusta, né, um diagnóstico de lúpus ou então um diagnóstico de fibromialgia. Então, por isso, as estratégias de enfrentamento desse paciente e do próprio familiar e da importância desse familiar e da rede de apoio também, estar em volta desse paciente, sabendo exatamente o que é o tratamento, o que é a doença, e lembrando que não há cura, né? Mas há como se ter qualidade de vida, como eu falei anteriormente, né? Sim, e o tratamento hoje se amplia cada vez mais, né? No caso do lúpus, o tratamento é um tratamento bastante específico que a gente chama de imunossupressor. No início, a gente precisa usar, muitas vezes, corticoide em doses altas como uma ponte para o tratamento um pouco mais específico. Hoje a gente já tem as terapias imunobiológicas que visa o controle e até remissão dessa doença. Na fibromialgia, o tratamento é um pouco diferente, digamos assim, em relação ao lúpus. Muitas vezes a gente precisa utilizar antidepressivos com foco no tratamento da dor para esse paciente e ampliar ainda mais a adesão desses pacientes para terapias cognitivo-comportamentais. Então, o acompanhamento com a psicologia e muitas vezes com a psiquiatria é muito importante. O estímulo à atividade física, e a gente sabe que o exercício aeróbico é o que tem maior evidência para o controle de dor e de sintomas como fadiga, a reparação do sono para esses pacientes, que é fundamental no controle da dor. Então, bater nessa tecla de não só o tratamento medicamentoso na fibromialgia, principalmente, é muito importante. Importante ele saber que ele não está só, né? Que existe toda uma equipe, sobretudo preparada para poder assisti-lo, que a rede de apoio também é importante, que são os amigos, né? Que são os familiares. Você falou no início que no caso do lúpus, ela é uma doença autoimune, mas conta pra gente, como que ela pode ser identificada assim de primeira vista, doutora? Então, no lúpus, muitas vezes o paciente pode apresentar alguns sinais, né? Um gatilho para o início dessa doença é a exposição solar. Então, muitas vezes esses pacientes apresentam alterações cutâneas, como uma vermelhidão, que a gente chama de rache cutâneo, em regiões fotoexpostas, como na face, no tronco, nos membros, onde tem a exposição solar. Né? Podem apresentar bolhas, ulcerações, outras coisas. Esses pacientes apresentam artrite, dor articular, então muitas vezes ele vem com um inchaço nessa articulação, sentindo muita dor. Então, existem alguns sinais. O diagnóstico é clínico, embora hoje cada vez mais a gente utilize exames laboratoriais que complementam esse diagnóstico. Entendi. Né? A fibromialgia, o diagnóstico é completamente clínico.
É o sintoma que esse paciente vai te trazendo ao longo do segmento, nas consultas. Na realidade, acontece de o paciente procurar um clínico geral e depois existe esse encaminhamento para reumatologia, é isso? E aí afunila em relação a todo o quadro de investigação para chegar a esse diagnóstico exato, né? A informação, né? Então, as mídias nos traz muita informação. A maioria das vezes a gente já tem visto o paciente chegar no reumatologista numa primeira vez, antes de passar pelo clínico, mas ainda é muito comum que o clínico encaminhe, o ginecologista encaminhe, principalmente pacientes com dores crônicas nessa idade adulta, entre 40 e 50 anos, numa consulta de rotina ginecológica com sintomas climatéricos, o ginecologista às vezes se atenta para o quadro de dor e também nos encaminha. É isso que eu ia te perguntar em relação à idade. Né? Existe uma idade onde a doença pode aparecer, existem em crianças, adolescentes, qual que é a faixa etária? Tanto do lúpus quanto da fibromialgia, doutora Débora? O mais comum na fibromialgia é o acometimento muito mais em mulheres jovens na idade adulta. Então, se a gente for pensar, entre terceira, quarta década, caminhando aí para a quinta década. Existe sim quadros diagnosticados na infância e a gente tem que atentar porque muitas vezes existe aí um perfil psicossomático, tá? Para esse quadro de dor crônica. Então, é muito importante a gente abordar a família da criança, avaliar como que como que essa família é constituída. Sim. Né? É bastante importante. O lúpus, existe o diagnóstico do lúpus infantil, então a gente classifica aí em pacientes menores na verdade até 16 anos, a gente classifica como um lúpus juvenil. Ok. Mas a prevalência realmente é na idade adulta, na segunda e terceira década de vida. Entendi. Conta pra gente a importância de campanhas como o Fevereiro Roxo, né? E fala pra gente também por que a cor roxa. Existe algum simbolismo nesse aspecto, doutora Débora? O lilás, né, a cor roxa é a cor que simboliza aí a reumatologia, né? É um mês que a Sociedade de Clínica Médica trouxe para conscientizar em relação a doenças crônicas. Então, não só a fibromialgia, mas também o lúpus e a doença de Alzheimer, quando a gente fala da questão neurológica, também está inserida aí no Fevereiro Roxo. Olha aí. E o que a gente tem realmente, eu acho que é conscientizar a população sobre sinais, sintomas que esses pacientes podem vir a ter, né? Objetivando aí um diagnóstico precoce, um encaminhamento para o especialista adequado que vai abordar a melhor terapia para esses pacientes. Entendi. E por isso da importância, sobretudo, de estar em conjunto, né? A família, os amigos, ao invés de excluir essa pessoa com aqueles rótulos que nós havíamos falado anteriormente, né? Principalmente quando você fala em relação à criança, ao adolescente, por exemplo, quando tem um diagnóstico confirmado, até que se chegue esse diagnóstico, a questão, né, de que é preguiça, está fazendo o corpo mole. Então, campanhas como essas são importantes até para, além da conscientização, mostrar exatamente, de fato, o que o paciente está sentindo no corpo físico, né? E é importante a gente lembrar que, principalmente na fibromialgia, diagnósticos diferenciais devem ser feitos, tanto no adulto como na criança, porque mimetizam sintomas de dor muscular, de sono não reparador, de sintomas de enxaqueca, de cefaleia crônica, de alterações do trato gastrointestinal. Então, é importante que a gente exclua quadros de infecção crônica, quadros depressivos, psiquiátricos, neoplasias, né, que muitas vezes pode evoluir com sintoma de perda de peso, de fadiga, de cansaço, de alteração do sono. Né? Então, ficar atento aí, que é um diagnóstico ainda diferencial, que acaba ficando lá embaixo e que muitas vezes
não é levado em consideração. Exatamente. Nós conversamos agora com a doutora Débora Toubaldini, ela que é médica reumatologista. Muito bom tê-la aqui conosco, trazer informações tão relevantes em relação a que vem cada vez mais acometendo. A gente vê cada vez mais, né, pessoas sendo diagnosticadas ou com lúpus ou com fibromialgia. E é importante que a população tenha esse apanhado de que vai em busca de fato, não, doutora? De não ficar como, por exemplo, curtindo a sua dor, né? É assim mesmo, eu tenho trabalhado demais, enfim, e de fato em busca de ajuda, né? Então, Exato. Muito obrigada de fato pela sua participação aqui, com certeza voltará em outros momentos e quem sabe já em nosso novo cenário de maneira presencial, não, doutora? Ótimo, Cláudia, muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigada, fique com Deus, te cuide aí, bom trabalho. Até. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com novos blocos e falando ainda sobre o mesmo tema, porém em outro recorte, na fisioterapia. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Como eu falei no bloco anterior, gente, vamos dar sequência a esse tema tão importante para falarmos, Fevereiro Roxo, lúpus e fibromialgia. Só que antes de nós conversarmos com o nosso próximo entrevistado, nós temos, gente, um testemunho, olha só, de uma pessoa portadora de fibromialgia. Sabe quem é? Ela é a Juliene Barbosa, que fez aqui pra gente, gentilmente, né, o seu testemunho. Ela é esposa do diácono Alain. Vamos acompanhar o testemunho dela? Eu sou a Juliene, tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhos e tenho fibromialgia. Eu convivo com essa síndrome há mais de 5 anos. É uma doença de difícil diagnóstico, pois não existe nenhum exame específico para fechar o diagnóstico da fibromialgia, e sim a exclusão de outras doenças. É uma doença caracterizada principalmente por dor generalizada, fadiga crônica, dificuldades no sono, dificuldades de concentração, síndrome do intestino irritável e uma série de outros sintomas que variam de paciente para paciente. Mas o que causa maior sofrimento a todos nós que temos essa síndrome é a dor, que nos incapacita, que nos impossibilita de fazer as atividades cotidianas, rotineiras da nossa casa e do nosso trabalho. Foram 2 longos anos até fechar o diagnóstico. E nesses 2 anos foram muito sofridos, porque a gente não sabe a causa da dor. E quando nós fechamos o diagnóstico, descobrimos a causa da dor, tudo fica mais fácil. Tudo fica muito mais claro de ser compreendido. Nós entendemos a causa do nosso sofrimento, nós entendemos que nós sofremos de uma doença que não tem cura. A você que também tem fibromialgia, não se desespere, não se desanime, não fique triste porque essa doença não tem cura, porque ela nos ensina a superar os nossos limites diariamente. Hoje eu não tomo nenhum medicamento, cuido muito da minha alimentação, exercícios físicos, acompanhamento psicológico, cuidado com todas as dimensões do nosso corpo, do nosso ser e principalmente o espiritual, a vida de oração que nos ajuda, que nos dá força. Se você tem fibromialgia, se você está suspeitando que possa ter, está com dores intensas há mais de 3 meses, uma dor com o menor toque que possa sentir na sua pele, você já sente uma dor exagerada, preste atenção, dificuldade de concentração, acordar muitas vezes durante a noite, não lembrar, né, das coisas cotidianas, isso tudo são sintomas. A sensibilidade à luz, ao frio, ao calor, como disse, é uma série de sintomas que variam de pessoa para pessoa. Mas há esperança de qualidade de vida. Nós podemos sim viver sem sentir dores nenhuma. Hoje é raríssimo, muito raro eu ter alguma crise que me impossibilita de fazer as atividades do cotidiano.
Viram só, gente, como é a realidade de uma pessoa que tem fibromialgia? Falamos no bloco anterior com a doutora Débora dessa importância, sobretudo da rede de apoio, da família se fazer presente. E agora, nesse bloco, nós vamos falar com o fisioterapeuta Dr. João Leite. Dr. João Leite, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Não, Dr. João, e há quanto tempo não nos vemos, né? Pois é, Claudinha, fico muito feliz de estar aqui, né? Principalmente por conhecer o seu trabalho como psicóloga em primeiro lugar e depois por acompanhar e ser fiel, né? de Nossa Senhora Imaculada. E agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, né? E tão comum, infelizmente, hoje no nosso país, na nossa cidade. Exato, e como nós falamos anteriormente, sabe, doutor João, nós entrevistamos a doutora Débora Tobaldini, ela que é médica reumatologista, exatamente isso, cada vez mais as pessoas estão sendo diagnosticadas, né? Então é muito importante nós trazermos esse tema, que às vezes tem aquela questão, né, ai, é frescura, ai, tá com dor e tudo mais, mas é realmente muito sério, né? E para que se tenha qualidade de vida, né, sobretudo. Mas eu gostaria que você nos trouxesse, como fisioterapeuta, como que é o tratamento, doutor João, de um paciente com lúpus? Primeiro que é importante, né, como já mencionado, a questão do diagnóstico correto, né? Infelizmente, ainda hoje temos muitos pacientes que chegam com um diagnóstico que não condiz com a realidade, né? E a questão de se sentir oprimido na sociedade por ser tratado como alguém chato, como alguém, entre aspas, fresco, frescura. A gente ouve muito isso. Então, o fisioterapeuta, num primeiro momento da abordagem, vai fazer aquela acolhida. Ele vai ser o profissional acolhedor que vai dar ouvido àquela pessoa que está reclamando de dor. Exato. Então, exatamente. E é importante realmente essa acolhida, né? Porque toda a rede de apoio tratando ali, todo familiar e os profissionais fazendo esse acolhimento, porque embora exista esse tratamento para a qualidade de vida, ainda assusta um pouquinho, não, doutor João? Sim, com certeza. Uma outra visão, né, acerca da fisioterapia que felizmente a gente evoluiu muito nesse quesito, é a visão global do ser humano. Então, a gente não consegue hoje, o paciente chega, por exemplo, e a fibromialgia tem essa característica, né, do paciente multiqueixoso, são várias dores em vários pontos do corpo. Então, o fisioterapeuta hoje ele não se limita a apenas abordar o físico, né? Em muitos casos, ele encaminha para o psicólogo, por exemplo, para fazer a abordagem. Em muitos casos, não é necessário, né? É uma doença multifatorial. Encaminha para o psicólogo, a gente trabalha também com o profissional da educação física, né? Atividade física é muito importante também, fora a abordagem que a gente tem no consultório. Olha que importante. Isso significa que é muito relevante, de fato, esse acompanhamento, sobretudo do profissional de fisioterapia, tanto para o lúpus quanto para a fibromialgia, né? Para fazer a movimentação desse corpo de maneira adequada, né? E é tão importante também se fazer presente, porque a pessoa vê que alguém está fazendo um exercício e às vezes não é o indicado para aquela pessoa que tem esse diagnóstico, não, doutor João? Por isso a importância, sobretudo, principalmente também, do papel da orientação desse fisioterapeuta, né? Exatamente, esse acompanhamento, né? E eu costumo, isso é um hábito meu, como de muitos colegas, a primeira consulta, por vezes, dura até 2 horas. Olha só, A gente vai colher o histórico da pessoa durante toda uma vida, né? Nem sempre o momento em que surgiu a dor é o momento em que a doença começou a se manifestar. Às vezes, com sintomas diversos, né? A doença já se manifestava, já aparecia, tanto no caso do lúpus, que tem uma característica um pouquinho mais física, né? A gente consegue ver alguns pontos, quanto da fibromialgia, que infelizmente não tem um diagnóstico de imagem ou de laboratorial. E conta pra gente agora, doutor João, os benefícios de quem tem esse diagnóstico de iniciar precocemente, assim que recebe o diagnóstico, já inicia esse acompanhamento com o fisioterapeuta. Fala pra gente desses benefícios. Como ambas as doenças, né, tanto o lúpus como a fibromialgia, ela tem um curso muito ruim quando não tratadas. Quanto antes a gente consegue abordar o paciente, menos possibilidade de incapacidade a gente tem com aquela pessoa. No caso do lúpus,
O lúpus é uma doença interessante porque, apesar, entre aspas, a cura é um negócio, é um termo, de certa forma, controverso, né? Porque uma pessoa que está vivendo sem dor, por exemplo, entre aspas, está curada, apesar de ter a doença. No lúpus, a gente consegue manter a pessoa sem dor, né? Pode ter uma vida tranquila sem dor, dependendo da abordagem que a gente fizer precoce. Olha que maravilha, porque as pessoas têm essa concepção que vai ter dor pro resto da vida. Então, a fisioterapia entra exatamente nesse papel também, né? A ideia é exatamente a gente prevenir as deformidades, no caso do lúpus, ou a dor intensa, no caso da fibromialgia, e evitar que novas patologias oportunistas ou concomitantes se instalem, né? Na fibromialgia, por exemplo, é muito comum o paciente ou já vir com um histórico de depressão, de ansiedade, ou então desenvolver durante o curso da doença. Porque a dor intensa, a dor crônica, ela provoca na pessoa aquela sensação de inutilidade, né? Eu não sirvo mais para a sociedade a partir do momento que todo mundo me olha como uma pessoa chata, às vezes, né? Que é um adjetivo pejorativo que os pacientes trazem no meu consultório. Nossa, doutor, sempre fui tratado de chata, que bom que agora eu sei, eu tenho uma doença. E não sou eu, é a doença que me incomoda tanto que é o ponto que eu tenho que reclamar. E eu penso que à medida que o paciente começa esse tratamento fisioterapêutico, ela já começa a perceber a diferença no seu corpo físico, né? E, consequentemente, ela passa a ser fiel realmente às sessões, não? Exatamente. Esse vínculo é muito importante, né? Criar esse vínculo inicial, mostrar resultados. Eu brinco com os pacientes, né? A dor é dele, mas a pressa é minha. Porque eu sei que, além da dor que ele está sofrendo, existem outras situações que podem acontecer se a abordagem não for rápida e não for eficaz, né? Não adianta também ser rápido sem um resultado para o paciente. Exatamente. Doutor João, conta pra gente, existem restrições, por exemplo, no caso de um paciente com lúpus eritematoso sistêmico? Com relação à atividade em si, a fisioterapia, a gente vai o plano de tratamento ele é individualizado, então a gente avalia, né, e de acordo com a avaliação eu vou aplicar uma técnica ou outra. Agora, com a atividade física, a gente costuma, em um primeiro momento, na fase aguda da doença, quando a dor está muito forte, quando a inflamação está presente, a gente costuma pedir para o paciente evitar exercícios de impacto. Quanto mais sensação de impacto, nem o impacto é o problema, Cláudia, o problema maior é a sensação ruim que o impacto pode trazer. Se a pessoa pensa, né, e uma dica até para quem está em casa e de repente pensa assim, eu queria começar uma atividade, primeiro, procurar um profissional para orientar, mas a atividade que é boa para mim naquele momento é aquela atividade que eu não penso vai me machucar. Então, aquela que eu me sinto confortável de fazer e eu me vejo fazendo mais vezes durante o decorrer da minha vida. Porque tem pessoas que ainda têm aquela questão do pensamento, né? Não, se tá doendo é porque tá mexendo e tá melhorando. E não necessariamente é isso, né? Não, são pessoas que já trazem um histórico de muita dor, de muito sofrimento. Eu produzi, enquanto profissional, mais sofrimento, mais dor. Eu não estou sendo o caminho para uma vida melhor, né? Pelo contrário, estou produzindo mais doença. Não, sem dúvida. E como você colocou, o tratamento ele é totalmente individualizado, né? Porque as pessoas da mesma idade, o mesmo diagnóstico que chega aí para ti, por isso de uma anamnese, por isso dessa acolhida bem feita, né? Como você falou, às vezes, a primeira sessão são de 2 horas, porque eu preciso conhecer esse paciente, para que você possa realmente traçar um plano de tratamento para cada um deles, né? E isso é desde se for um adolescente que chegou aí com o mesmo diagnóstico, por exemplo, de um outro da mesma idade, ou então um outro de 40, 50 anos, 60, né? Exatamente. Eu já tive a oportunidade, isso para o profissional é muito gratificante, de atender gêmeos adultos com fibromialgia. Olha! Gêmeos univitelinos, iguais fisicamente, mas com sintomas totalmente diferentes, Olha com queixas diferentes, com sofrimentos diferentes. E a abordagem vai ser diferente, cada um vai ter sua abordagem de acordo com a sua realidade, com a sua individualidade biológica.
Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Tem algum caso que te chamou mais atenção de pacientes, claro, né, preservando esse paciente, em relação a lúpus ou fibromialgia, doutor João? Porque quando realmente a gente gosta do que faz, e eu te conheço, eu sei que realmente você ama muito e é muito dedicado, estudioso, enfim, no seu fazer, porque, assim, o que eu quero dizer, não há preço que pague a gente ver a melhora, o desenvolvimento, o crescimento daquele paciente, né? Existe algum caso para você contar para a gente que chamou a atenção? Claro que existem vários, né? Mas conta para a gente um. Não posso identificar o paciente, mas teve um caso assim, que eu me recordo com muita gratidão, né? Agradeço a Deus por ser esse caminho. Profissional da saúde que diz que cura é profissional presunçoso. A gente é caminho para cura, a gente abre portas para que o paciente se cure, né? E busque esse caminho melhor para a vida dele. Eu tive uma vez um paciente que chegou com vários cortes nos pulsos, no pescoço, vários cortes assim, aparentemente com tentativas de se machucar, com tentativa de suicídio. E daí, durante a anamnese, ela disse que ela sentia tanta dor nas mãos, nas pernas, até na cabeça, que um dia ela decidiu que ia arrancar esses membros. Ela não queria morrer, ela queria arrancar porque sofria demais. Nossa. Bom, fizemos uma abordagem, ela foi conjunta, né, com psicologia, com o reumatologista, e após alguns meses de tratamento, né, já em processo de alta, porque uma coisa importante, Cláudia, por ser uma doença que, entre aspas, né, não tem cura, a gente busca a remissão da dor. Então, se o paciente teve, doutor, estou sem dor já faz uma semana, a gente dá uma alta. Por quê? Porque a pessoa precisa viver, né? Ficar aprendendo no consultório não é uma realidade. E assim, voltou a dor, ótimo, vamos voltar para o consultório, vamos abordar essa nova crise e te dar alta de novo. E aí chegou o momento dela se despedir, né? Ela trouxe uma carta. Ela falou: eu tenho muita dificuldade de conversar, mas eu trouxe uma carta para te agradecer. Olha. E na carta falava que assim, os profissionais que estavam atendendo ela naquele momento são o motivo dela estar viva, né? Porque ela não estaria mais se não fosse a abordagem. E é isso, né? É devolver aquela vontade de viver que, no final das contas, a pessoa perde quando está com muita dor, né? Não, sem sombra de dúvidas. E aí a gente vê, meu Deus, eu vim realmente a esse mundo para poder trazer pelo menos uma esperança às pessoas, né? E nesse caso, vocês conseguiram fazer com que ela ressignificasse a vida dela, conhecendo todo aquele processo, né? E isso só aconteceu por conta daquele vínculo estabelecido no início das sessões, não? Que é tão importante. Mas para finalizar, né? Passa tão rápido, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente acerca da importância da campanha Fevereiro Roxo, sobretudo da conscientização, doutor João. Bom, campanhas como essa, elas trazem para a sociedade a visão de que essas pessoas existem. No primeiro lugar, existimos, né? Esses pacientes existem, eles sofrem. No caso da fibromialgia, esse sofrimento não é aparente. Então, são pessoas que, às vezes, estão sorrindo para a gente, mas por dentro estão moídas emocionalmente e fisicamente. Então, é muito importante que a sociedade também, direcionando à sociedade, que compreendam. Hoje, no município, a gente tem uma lei, Claudinha, que permite que as pessoas com fibromialgia tenham acesso à fila preferencial. Olha! Porque ficar 5 minutos na fila para alguém que está com dor há 10 anos não é uma tarefa fácil. Então, tem um cadastro que se faz no site da prefeitura, eu posso disponibilizar depois para você esse link, em que a pessoa consegue uma carteirinha e com ela tem direito à fila preferencial, a vaga no estacionamento para pessoas com... legalmente é para pessoas com deficiência, mas também para pessoas com doenças crônicas como a fibromialgia. Então, muito importante isso. E no caso do lúpus, também temos um mecanismo legal no município que permite a pessoa ter acesso a protetores solares. Olha! Que parece algo simples, mas para quem ganha um salário mínimo, às vezes não é algo fácil de se comprar. A gente tem uma lei também que prevê esse tipo de aquisição. E para a pessoa que tem essas doenças, entender que cura é uma palavra muito, muito vaga, né? Mas que com a ciência moderna, com os profissionais da saúde com os estudos que a gente tem hoje como profissional da saúde, a gente pode garantir qualidade de vida, né? Que é o foco, essa vontade de viver, essa vontade de produzir, essa vontade de ir além. No consultório a gente consegue devolver para vocês. Exatamente. Você trouxe duas informações assim muito importantes sobre essas duas leis
que a gente pode dizer, sobretudo, que é uma informação, uma lei empática, né? Que as pessoas têm o hábito de falar, a empatia é se colocar no lugar do outro. Humanamente dizendo, é impossível a gente estar no lugar do outro, mas a empatia é exatamente estar ao lado do outro, não, João? Caminhar ao lado do outro, no ritmo do outro. Eu não tinha a informação dessa lei, muito importante realmente, então por isso eu digo, uma lei empática. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Gente, nós acabamos de conversar com o Dr. João Leite, ele que é fisioterapeuta. Muito obrigada, viu, por estar aqui e dizer sim à nossa TV Imaculada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer informação, conhecimento e aprender um pouquinho também. A gente aprende quando ensina, né? Agradeço de coração e Deus abençoe a todos. Amém a todos nós. Um abraço grande para você e toda a sua família linda aí que você tem. Muito obrigado. Até tchau, mais. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Perceberam a modificação que está tendo aí nos blogs do nosso programa? Gente, sempre pensado com muito carinho para cada um de vocês. E olha, vocês viram que lá no primeiro bloco nós tivemos, né, um quadro novo, que é o Viver com Fé, Viver com Fé, com o diácono Alan, que nos trouxe uma mensagem acerca da palavra de Deus. E agora, no quarto bloco, nós temos um outro bloco que se chama, um outro quadro que se chama Viver com Saúde. E para fazer a estreia do quadro Viver com Saúde, ele que já esteve aqui dando entrevista pra gente, é o Guto Caldas, ele que é professor e vai falar conosco sobre alimentação saudável. Vamos ouvi-lo? Você tem uma alimentação saudável, como que é a questão dos seus alimentos no dia a dia? Você é muito vinculado aos enlatados, aos embutidos ou não? Você prefere aquilo que é natural? Eu venho aqui perguntando isso para vocês porque nós sabemos que basicamente a gente é aquilo que a gente come. Para você que pratica ou não uma atividade física, a alimentação está ligada diretamente. A gente sabe que não só em apenas o nosso físico, porém em aspectos emocionais. Tem coisa que prova e comprova que a alimentação está ligada ao estresse, a doenças como hipertensão, diabetes, coisas que nos levam para baixo simplesmente por aquilo que a gente come. Se você não levar em consideração as calorias diárias também, você dificilmente vai conseguir evoluir dentro da tua linha de raciocínio. Se você está buscando uma modalidade de treino, é porque alguma coisa você quer progredir no teu físico. E dificilmente você vai conseguir isso se a tua alimentação não estiver alinhada aos teus treinos, certo? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Guto, que maravilha termos você aqui para fazer a estreia do Viver com Saúde. Muito obrigada mesmo, viu? Maravilhosa dica que você trouxe pra gente e você estará conosco em outros momentos também. Viram só, gente, que maravilha que está o nosso programa agora, com várias dicas, várias informações, um programa todo movimentado, em breve um cenário novo aqui pra gente. E se você está chegando agora, você pode nos acompanhar também lá no canal do YouTube. Você já nos segue lá? Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se. Se você gostou do programa, clique em curtir e compartilhe para que outras pessoas também tenham todas essas informações relevantes. Mas eu quero dizer também que você pode fazer o Viver com Fé e Saúde acontecer, dando sugestão de pauta, ligando para a gente. Olha só os contatos: 3349-2358, o código de área é o 67 e também no WhatsApp 993470532. A gente quer sempre levar o melhor para cada um de vocês. E também tem, gente, uma sugestão aqui para deixar para vocês. Você, empresário, você que está nos assistindo, você que é Milite, né? Você tem lá o seu fazer empresarial, enfim. Você também pode se tornar um padrinho da evangelização. Olha que maravilha, você contribuir, sobretudo aqui com Viver com Fé e Saúde, você contribuir com a TV Imaculada, vai ser muito bem-vindo para o nosso coração e Deus abençoa sempre cada vez mais todos que se unem para a gente poder levar o melhor do nosso coração para os outros, né, gente? Então, se você quer se tornar um padrinho da evangelização, querido empresário,
Eis e aqui estamos, né? Aguardando a cada um de vocês. Ligue pra gente, 3349-2358 ou 993470532. Que alegria ter vocês aqui conosco, gente. Que alegria estarmos de volta. E vão observando aí no decorrer das semanas, dos meses, que em breve nós já estaremos aqui com um novo cenário. Nós vamos ficando por aqui, deixando aqui a nossa mensagem de fé, de amor, de esperança para cada um de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!